Se você tem sua Bíblia online ou física, abre comigo em Mateus capítulo 9. Diz assim: entrando Jesus no barco, passou para uma outra banda e foi para outra cidade. Então trouxeram um paralítico que estava deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Esses dois versículos de Mateus capítulo 9 já nos ensinam muita coisa que a gente precisa aprender e prestar atenção hoje. Primeira coisa, Jesus sai de um lugar, vai para o outro, e quando chega nesse lugar, uns amigos trouxeram um paralítico até ele. Os amigos, eles têm um poder de te levar para muitos lugares. Quem aqui já foi levado a um bar por um amigo? Olha quanta gente. Não precisa levantar a mão, mas quem já foi levado a uma casa de prostituição ou a se prostituir por causa de um amigo? Quem já foi levado a usar drogas por causa de um amigo? Quem já foi levado a fazer algo que não queria fazer por causa de um amigo, de uma amiga? Os amigos têm poder de te levar a lugares que você não queria ir às vezes, ou que você não imaginava o resultado daquilo. Mas existem certos amigos que te levam exatamente para o lugar que você deveria estar. Se tem uma coisa que nós temos que manter perto da gente, são os amigos certos. Os amigos certos não são aqueles que têm dinheiro, ou que falam bem, ou que vêm de uma boa família. São aqueles que conseguem te levar para o lugar certo quando você precisa. Esses são os amigos certos. Quem são os bons amigos? Não é o que tem boa faculdade. Não é o que tem um português perfeito. É aquele que quando te vê num problema, consegue te levar para quem resolve. Esse é um bom amigo. Quando te vê num problema, te leva para quem resolve. Esses amigos viram aquele paralítico num problema óbvio, estava deitado na sua maca, e descobrem que Jesus está chegando naquela cidade. Então lhes levam o paralítico até eles. E aqui acontece uma coisa incrível. Jesus, vendo aqueles amigos carregando o paralítico, a Bíblia diz: vendo Jesus a fé deles. Jesus vai curar um doente, não só pela fé do doente, mas pela fé dos amigos. Deixa eu te explicar uma coisa. Fé é uma coisa contagiosa. Muita gente fala assim: eu não tenho fé. Eu pergunto: com quem você está andando? Porque fé é contagiante. Quem teve aqui uma mãe de fé sabe o que eu estou falando. Eu tive uma mãe de fé, uma mãe que falava assim: não desiste. Deus te chamou para ser grande. Isso não é para você, meu filho, é tal coisa. Então quem convive com pessoas de fé é contagiado por isso. E a Bíblia deixa claro, através desse versículo, que a fé das pessoas que te cercam importa. Tanto que Jesus, vendo a fé das pessoas, dos amigos, olha para o paralítico e fala assim: ó, teus pecados estão perdoados. Ele não cura imediatamente. Ele primeiro vai fazer um processo muito mais profundo do que simplesmente fazer um homem andar. Ele vai deletar espiritualmente o passado daquela pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta, seja sincero comigo. Quem aqui tem algo no passado que você gostaria muito de apagar para sempre? Eu também. Eu daria qualquer coisa para apagar algumas coisas no meu passado. Mas isso não é possível naturalmente. Não existe uma máquina que se entra e você apaga algumas coisas que fez. Eu não tenho o poder de apertar o botão delete e apertar um pecado que eu cometi, um erro contra alguém, alguma maledicência, alguma coisa que eu tenha feito. Eu não tenho esse poder. E eu te falo, e eu quero te fazer essa pergunta, que se eu tivesse uma deficiência física e o próprio Jesus perguntasse para mim: você quer andar
ou quer que eu delete o teu passado? Sem dúvida nenhuma, falar, por favor, delata meu passado. Eu prefiro ficar um tempo aqui na terra sem andar do que passar a eternidade fora de Deus, fora de Cristo, por causa do que eu já fiz. Jesus aqui, ele entra com uma sabedoria incomum, olha para o homem. Primeiro, o homem não pediu para ser curado, quem está levando ele são os amigos. Jesus vê a fé dois amigos e fala o seguinte: perdoado estão os teus pecados. Eu vou fazer o trabalho que nem médico pode fazer, porque o médico, dependendo da doença da perna, pode levantar. Hoje em dia tem aparelho, tem tanta coisa. Naquela época não tinha, mas hoje em dia tem. Mas o que eu vou fazer agora, só eu posso fazer. Eu vou perdoar os teus pecados, eu vou deletar o teu passado. Nenhuma condenação estará mais sobre você. Não é isso que diz em Romanos? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está chegando para Cristo Jesus, Jesus olha para ele e fala o seguinte: olha, perdoados estão os teus pecados. A continuação desse versículo são os escribas, os fariseus, ou seja, os religiosos da época falando assim: quem é esse homem para perdoar o pecado dos outros? Jesus fala: vocês estão me julgando, né? Jesus conhecia o coração das pessoas. Seria tão mais fácil eu falar levanta e anda, mas porque eu falei perdoados estão os teus pecados, vocês estão escandalizados? Mas para que vocês saibam, olha o que Jesus vai falar, para que vocês tenham a certeza que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados aqui na terra, ele olhou para o paralítico e falou: levanta e anda. E o homem na mesma hora levantou. Aqui Jesus deixa uma marca física, uma prova concreta de que ele é o único que perdoa pecados, mas também não deixa de fazer milagres. Eu sirvo a Deus, não é porque eu sou filho de alguém que servia a Deus, eu sou neto de alguém que servia a Deus. É porque eu passei por tanta coisa na vida que só Deus poderia ter me tirado. Eu fiz tanta coisa que só Deus poderia ter me perdoado. Eu fui por caminhos que só Deus poderia ter me resgatado, que hoje eu entendo plenamente a misericórdia dele na minha vida. E é claro que se eu precisar de um milagre, eu prefiro recorrer a Deus do que a um médico. Eu prefiro recorrer a Deus do que a um psiquiatra. Mas eu não estou atrás de Deus por causa de um milagre, eu estou atrás de Deus por tudo que Ele já fez por mim, inclusive o perdão dos meus pecados e a salvação da minha alma. Eu prego todo domingo, há anos, e até o último dia da minha vida. Eu vou pregar toda semana, não sei se vai ser todo domingo, mas toda semana até o último dia da minha vida, por causa de uma promessa que eu fiz para Deus. Porque você me tirou daquela lama, porque você resgatou a minha alma, porque você colocou meu nome no livro da vida, porque eu tenho acesso à salvação eterna. Eu não só vou trabalhar na minha vida profissional para ajudar pessoas, mas eu nunca vou deixar de estar no altar pregando o que eu acredito sobre Jesus. Aí tudo que eu faço profissionalmente, as pessoas falam assim: tudo que você bota a mão dá certo. Não sou eu, não. Não confunda. Isso é porque Deus me abençoa profissionalmente para que eu cumpra a minha parte espiritualmente. Porque eu não tenho dúvidas que o que acontece com a minha vida não tem a ver com a minha capacidade ou com diploma, mas tem a ver com a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Aqueles amigos tiveram uma grata surpresa. Eles levaram o amigo para resolver o problema e Jesus resolveu 2. Eles levaram os amigos, ele levou o amigo aleijado para resolver o problema das pernas. Jesus já resolveu a salvação eterna dele e ainda curou as pernas. Porque Deus nunca faz somente o que é pedido, Ele sempre faz mais do que esperam. Ele faz infinitamente mais do que tudo que você pede, pensa ou sonha. Está escrito. Então você levou a vida até aqui, até essa noite, você levou a vida do jeito que levou. Às vezes você até gosta de Deus. Às vezes você acha até legal a vibe, uma vibe boa. Mas eu não estou te apresentando uma nova vibe. Eu não estou te apresentando algo muito legal para ser a cereja do bolo da tua vida. Eu estou te apresentando a razão de tudo.
Se algum milagre vai acontecer na tua vida, só Deus poderá fazer. Se tem algum pecado para ser perdoado na tua vida, só Deus poderá perdoar. Se tem alguma coisa que vai acontecer no teu futuro e você precisa de um livramento, só Deus vai poder te livrar. Se tem alguma esperança de vida eterna, somente Deus pode colocar o teu nome nesse livro que te dá acesso à vida eterna. Ou seja, sem Deus a gente não pode fazer nada. Sem Deus a gente não sabe para onde ir, a gente fica perdido. Sem Deus a gente não consegue cumprir os princípios básicos, como servir os outros, como obedecer às autoridades, como amar ao próximo. Sem Deus isso não é possível, não é possível. A gente não consegue fazer o básico que está escrito na palavra sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. E Deus é muito inteligente, Ele sabe que o ser humano ele não vai vir procurá-lo simplesmente porque eu quero tanto ser salvo. Um ou outro. A maioria procura porque ele pode fazer milagre, ele pode resolver problemas. E ele não despreza teu problema, ele vai resolver teu problema. Mas primeiro ele vai te dar o mais importante: a salvação da tua alma. Ele vai escrever teu nome no livro da vida com letras de sangue, o qual diz a palavra que ninguém poderá apagar. A única coisa, as exigências são muito poucas. Você precisa de duas coisas: fé, igual os amigos deles tiveram, e arrependimento. Porque não existe perdão de passado, não existe perdão de pecados sem arrependimento. Quer corrigir a rota, nunca mais eu volto a fazer isso. Arrependimento é, isso não faz mais parte da minha história, isso não faz mais parte da minha existência. Então hoje eu quero te ensinar 3 coisas muito importantes que eu gostaria que você anotasse. 3 coisas que vão mudar a sua vida espiritual. Se você acredita que a sua vida espiritual nesse ano vai ser muito mais forte do que todos os outros anos, anote essas 3 coisas que nós aprendemos só nesses primeiros versículos que lemos. Primeiro, ande com pessoas que têm mais fé do que você. Se você está na posição do aleijado, ou seja, a posição de quem está precisando de um milagre, você precisa andar com pessoas que têm mais fé do que você. Eu faço um esforço muito grande para andar com pessoas que têm mais fé do que eu. Eu ligo para pessoas, meus mentores de fé, gente que mora até em outro país. Eu não posso estar pessoalmente, às vezes todo dia, mas estou sempre por FaceTime, por Zoom. Eu estou sempre escutando pessoas que têm mais fé do que eu, que acreditam mais do que eu, que vivem a espiritualidade mais do que eu, porque a fé é contagiante. Repete comigo: a fé contagia. A fé contagia. A fé contagia. Eu recentemente fiz uma operação de desvio de septo, estou meio inchado ainda. Não posso usar o óculos porque marca muito ainda, porque o nariz está mole. E aí, quando o médico começou a explicar todos os processos que eu ia passar, eu falei: mas no final vai ficar bom? Porque eu vou ficar roxo, vou inchar, vou não sei o quê, vou sangrar. Ele olhou para mim e falou assim: eu faço isso há muitos anos, vai dar tudo certo. Ele só falou isso para mim, saiu um peso do meu coração. É só um homem falando. E eu acreditei a ponto de ir para uma mesa de cirurgia. Imagina Deus olhar para você: meu filho, continua, vai dar tudo certo. Como você sabe? Eu escrevi o final. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade de visitar os estúdios de Hollywood, lá em Los Angeles, Califórnia. E uma coisa que eu aprendi visitando os estúdios, mexeu comigo, foi: a maioria dos filmes que a gente assiste, que fazem sucesso no cinema, os roteiristas, antes de escrever o filme, escrevem o final primeiro. Porque senão ele não consegue desenhar parte a parte, cena por cena, para que aquele final aconteça. Ele primeiro precisa escrever o final. Assim é Deus conosco. Ele primeiro escreveu o teu final e está tentando consertar as cenas da tua história. Mas o final ele já sabe. Se tiver fé e arrependimento, está feito. Se tiver aleijado, vai voltar a andar. Se tiver machucado, ele vai curar. Se tiver com falta de perdão, ele vai perdoar.
Se estiver sufocado pelos problemas, Ele vai te liberar, Ele vai te tirar do poço. Se estiver num poço de angústia, Ele te tira de jeito que psicólogo, psiquiatra nenhum te tira. Não estou desvalorizando o trabalho dos profissionais, eu consulto quando necessário, mas quem te tira mesmo é quem escreveu o teu futuro. Ele é o único capaz de entender quem você é, quem você foi e quem você ainda vai se tornar. Então só podemos confiar nele, porque só ele sabe tudo da nossa história, inclusive o que você ainda nem fez. A primeira coisa, então, comece a andar com pessoas que têm mais fé do que você. Porque quando você entra num problema, deixa eu te falar algo óbvio que você não lembra quando está em problema. Quando você entra em problema, você fica desnorteado. E os desnorteados não tem rumo. Então, se você não tiver amigo certo, ninguém vai te levar para o lugar certo quando você estiver precisando. Porque você fica desnorteado quando está num problema. Quando um filho morre, quando você perde o emprego, quando o teu sonho é frustrado, quando o marido sai de casa, quando uma tragédia acontece, quando o dinheiro acaba, quando o diagnóstico chega, você fica desnorteado. Se você não tiver gente do teu lado que tem mais fé do que você, eles vão te levar para o lugar errado. Esses homens pegaram o aleijado e falaram: vou te levar num lugar que resolve. E vamos rápido, porque ele só está passando aqui por enquanto. Ele acabou de chegar com o barquinho dele, a gente já tem que levar. Eles fizeram no tempo certo com a pessoa certa. Segunda coisa, anote aí, além de andar com pessoas que têm mais fé do que você, antes de resolver teus problemas, é a segunda. Terceira? Segunda. Primeiro, ande com pessoas que têm mais fé do que você. Segundo, antes de resolver teus problemas físicos ou materiais, resolva os espirituais. É isso que eu aprendo com essa mensagem. Jesus falou: eu vou curar também, mas deixa o primeiro no mais importante. Eu vou resolver algo que vai fazer você nunca mais voltar atrás. Antes de resolver teus problemas materiais ou físicos, resolva os teus problemas espirituais. Então, a questão espiritual é muito complexa, porque o sentido da vida está na espiritualidade. O que a gente chama de felicidade está na espiritualidade. A gratidão está na espiritualidade. O perdão para outras pessoas que te feriram está dentro da espiritualidade. Então, se você primeiro não ajeitar a tua vida espiritual, não adianta ajeitar a material. Tudo vai perder sentido. Tudo vai perder o sentido. Então, assim, eu não escolhi Deus porque eu tenho influência religiosa dos meus pais. Eu escolhi Deus porque eu estudei de tudo. Eu fui à Índia, estudei o hinduísmo. Eu fui ao Japão, à China, estudei filosofia asiática. Eu fui a vários países árabes, já li o Corão 2 vezes. Eu fui mais de 40 vezes a Israel, já estudei o judaísmo de cabeça para baixo. Eu tentei de tudo, eu estudei de tudo. Mas ninguém me prometeu perdão de pecados, só Jesus. E eu precisava muito do perdão dos meus pecados. Ninguém prometeu arrancar do meu coração a angústia, o vazio existencial. Só Jesus prometeu isso. Ninguém prometeu que estaria comigo todos os dias até o fim do mundo, mas Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Então eu escolhi esse caminho que eu sigo de fé, não é porque alguém me colocou nesse caminho, não é porque me forçaram, não é porque eu tenho mente pequena, não, ao contrário, eu até me considero um pouco inteligente. É porque eu tentei de tudo. E o único caminho que me trouxe paz, certeza de vida eterna, perdão dos meus pecados, vontade de ajudar os outros, vontade de perdoar quem me feriu, o único caminho que eu encontrei do amor foi o caminho de Cristo. Então eu decidi, por causa desse exemplo que nós lemos, andar com pessoas que têm mais fé do que eu, para eu sempre, se ficar desnorteado, perdido, atribulado por causa de um problema da vida, eu ter quem me leve para o lugar e para a pessoa certa. Eu decidi sempre primeiro cuidar do espiritual, porque depois o físico e o material se ajeitam. E terceiro, tem sempre 2 tipos de pessoas que você vai ter que escutar: os contestadores e críticos, que são os fariseus, os escribas, falaram: você vai perdoar pecados, ou você vai escutar quem não tem nem diploma, Jesus, nunca entrou na faculdade, mas resolve o problema.
eu parei de escutar críticos, doutores, que sabem muito dos livros, mas não resolve o problema de ninguém, e comecei a escutar quem resolve. Comecei a escutar quem dá jeito. Eu comecei a escutar quem realmente coloca a mão e as coisas acontecem. Eu comecei a escutar o único que já viu o meu futuro. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, mas Deus sabe onde eu vou estar daqui a 10 anos. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a uma semana. Ele sabe como eu vou estar daqui a 30 anos. Para que eu vou confiar na minha própria inteligência se o único que sabe do que realmente vai acontecer é Ele? Prefiro colocar toda a minha esperança, toda a minha confiança nele. Para quem está me assistindo na internet agora, a gente está no meio de um curso. A gente está no meio do método Destiny. Eu pedi permissão aos alunos. Acabamos o dia de hoje de curso. Quem quisesse ir embora poderia ir. Quem quisesse ficar para escutar uma palavra sobre a minha fé, ficasse. E aqui estão os alunos. 99,9% ficaram. Porque eu fiz um compromisso com Deus. Que toda porta que Ele abrisse para mim, eu iria compartilhar da minha fé. Esse mês eu fui convidado para ser palestrante no maior evento de empreendedorismo do Brasil. Os maiores empresários do Brasil reunidos. Milhares deles. E eu falei assim, tem algum problema de eu compartilhar minha fé? Ele falou, só não pode virar culto. Eu falei, deixa comigo. Como era um evento de empreendedorismo, eu falei sobre o empreendedorismo de Jesus. Como Jesus transformou o empreendimento dele em algo que há 2000 anos está dando certo. Roma tentou destruir, não conseguiu. Império Bizantino tentou, não conseguiu. Forças políticas de tudo quanto é lado tentaram dividir e acabar, só cresceu. De quase 200 países, o empreendimento de Jesus está em mais de 190. Ou seja, nós temos que estudar a mente do homem, não só do Deus, mas do homem que marcou a história. E comecei a falar naquela palestra, eu não sei se você acredita ou não, mas os últimos 2000 anos o livro mais vendido é o livro que fala dele, a Bíblia. O nome mais conhecido do mundo nos últimos 2000 anos é o dele. Então, mesmo que você não acredite nele como Deus, como eu acredito, inevitavelmente ele é o homem mais influente que já passou na Terra. Então, nós temos algo para aprender com esse homem. E esse homem é o que nós estamos lendo agora em Mateus 9, que olha para o paralítico e antes de resolver o problema que ele queria, resolve o problema que ele tinha e não sabia. Vou repetir. Antes de resolver, esse é o Deus que a gente serve. Antes de resolver o problema que ele queria, resolve o problema que ele tinha e não sabia. É igual você ir no médico, porque está com dor no dedo. Estou com uma dor no dedo. Médico, vamos fazer um exame aqui? E descobre que na verdade você está com um problema sério no tendão e tem que operar urgente. Ou seja, você foi por causa do dedo e o médico descobre um problema que você não sabia. Essa é a especialidade de Jesus. Você vai por causa de um problema no casamento e ele resolve o problema da salvação e ainda resolve o teu casamento. Você vai por causa de um problema financeiro. Ele não vai te abandonar financeiramente, mas ele vai mostrar um caminho eterno, espiritual, que não só você vai resolver teu problema financeiro, agora você vai começar a ajudar quem não tem. Porque a própria palavra diz que aquele que roubava, olha o que o apóstolo Paulo fala, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha o que ter e repartir com quem não tem. Esse mestre não é só um mestre da cura, não é só um mestre da salvação, é também um mestre da sabedoria. Ele nos ensinou coisas que ninguém ensinou. Ele foi muito além de muitos outros homens que passaram pela terra e ensinaram coisas boas, coisas muito legais filosoficamente, mas que não chegam perto da profundidade das teorias e da mente de Cristo. Eu tenho um convite para você hoje. Rever quem são teus amigos, porque talvez você tenha que colocar pessoas que têm mais fé próximo a você. Né? Aqui,
apesar de ser um curso, ali atrás estão mesas intercessoras. E tem uma delas que chama Elifelete. Há muitos anos a gente ora junto. Em 2020 eu passei por um problema assim muito sério, um ataque muito grande. O ataque foi tão grande na minha alma que eu perdi minha fé. E ela me ligava de madrugada e falava assim, não, meu filho, não existe não. Ajoelha onde você está, a gente ficava no FaceTime e ela orando. Pum. Fiquei pensando, se eu andasse com gente que não ora, o que teria acontecido comigo em 2020? Porque eu pensei tanta besteira quando eu estava no meio daquele problema. Eu pensei em fazer tanta coisa que hoje eu me arrependeria, mas porque eu tinha gente de oração do meu lado. Porque eu tinha gente que tem mais fé do que eu. Eu não só venci aquele problema, como transformei num testemunho. Então primeiro, revisa aí. Revisa quem está do seu lado. Vê se você precisa colocar mais gente que tem fé do teu lado. Vê o que você precisa fazer hoje, dentro do que a gente está te ensinando, dessas 3 coisas que a gente está te ensinando. O que você precisa fazer hoje para Jesus se aproximar ainda mais de você? Prefira colocar primeiro a tua vida espiritual em ordem para depois a física e material. E escolha se você vai ficar escutando os críticos, os familiares que dizem, não faz isso não, hein? Isso não é para você. Está lá, mais uma vez. Se você vai escutar os críticos ou vai escutar quem resolve. Quem pode fazer um milagre na tua vida, quem pode transformar a tua existência, quem pode colocar o teu nome no livro da vida. E é por isso que hoje eu quero te dar uma oportunidade única. É que talvez você nunca tenha estado num ambiente como esse em que a palavra é pregada. Ou talvez você não goste de Deus, mas não leva a Deus tão a sério como deveria. E a oportunidade única por quê? Porque eu só faço isso uma vez. E por isso eu peço licença, termino o método e depois explico minha fé. Porque esse é o momento em que eu falo o seguinte. Aquele que nunca declarou publicamente que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, mas você sabe que Ele está te chamando, você não tem mais outro caminho, você fala, eu já tentei de tudo, agora só pode ser Ele a solução. Você sente o teu coração latejando de forma diferente. Quando fala o nome dele, você sente que é isso mesmo. Parece que tem alguma coisa já movendo dentro de você, o nome disso chama-se Espírito Santo de Deus, já está entrando dentro de você. Você sente que teu futuro vai ser mudado, que o teu nome vai ser escrito num livro eterno. E que depois dessa vida não vai terminar aqui, nós teremos uma eternidade com Ele. Se você nunca confessou publicamente que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, mas não gostaria de perder essa oportunidade que Ele está te dando hoje, eu estou aqui como teu professor, como teu instrutor, te dando a oportunidade de levantar sua mão e falar, hoje eu quero fazer isso. Antes de você levantar, deixa eu te explicar por que você tem que levantar a mão. Porque a Bíblia diz que aquele que não confessa publicamente que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, Jesus Cristo também não confessa para o Pai, para Deus, o teu nome. Então, se você quiser que Jesus fale o teu nome para Deus, para ser anotado no livro da vida, está escrito na palavra, você tem que confessar publicamente. Por isso que a gente precisa dessa exposição, para Deus falar, Ele quer mesmo, ela quer mesmo. Então, se hoje você nunca fez isso, se você já fez, não é o momento. Se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador e quer fazer hoje, chegou a tua hora, levanta a tua mão bem alto. Amém. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Vem na frente. Queira, vem cá. Se liga aí, gente. Vem aqui. Vem aqui na frente. Pode vir andando. Pode vir andando. Pode vir. Algumas coisas vão acontecer a partir de hoje, eu quero explicar, porque não vai acontecer nada de espiritual porque você aceitou Jesus. Ou seja, você não vai ver anjo, não vai acontecer nada disso. Você vai voltar para casa, tudo vai estar igual. Só que agora você vai reagir diferente. A primeira coisa que acontece agora, é espiritual, a gente não vê, é que Deus começa a pegar o nosso nome todo. Eu não sei teu nome todo, Deus sabe, e começa a escrever com letras de sangue. Que sangue é esse? O sangue que Ele verteu na cruz, e começa a anotar teu nome no livro da vida. É um livro que está no céu, que somente aqueles que no último dia
poderão ser chamados lá para cima. Só o nome dessas pessoas está escrito ali. A segunda coisa que está acontecendo agora, talvez você nunca tenha tido: proteção divina. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se você nunca aceitou Jesus, você não temia a Deus. Então, você não tinha proteção dos anjos. A partir de agora você tem. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. Não é assim uma teoria, um misticismo meu. Está escrito. A terceira coisa é que agora você vai ter força para cumprir todos os princípios que você está aprendendo aqui. Porque muitos princípios que eu vou ensinar amanhã e depois de amanhã, você só teria força se tivesse ele no coração. Não seria muito difícil. E eu quero orar por você agora, declarando uma mudança de vida. Eu vou orar por uma pessoa representando todos vocês. Todos vocês podem botar a mão no coração. Digo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá apagar. A partir de hoje, eu sou teu filho e uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos a uma nova fase espiritual. Sejam bem-vindos ao novo tempo na vida de vocês. E eu acredito que agora vocês têm muitos irmãos. Você que já é crente em Cristo Jesus, faça o favor de pagar o jantar para quem está se tornando da família hoje. Já faça amizade, tá? Eu quero pedir mais uma vez um forte aplauso a todos aqueles que estão aqui no altar. Melhor decisão da vida de vocês. Hoje é um novo começo na vida de vocês. E eu estou muito feliz de poder cumprir meu propósito e ver tantas pessoas dando esse passo de fé a partir de hoje. Deus abençoe e prospere tudo que vocês fizerem, em nome de Jesus.